Senhoras e senhores, prezados professores e alunos, bom dia. Solicitamos aos presentes que mantenham seus aparelhos de celular em modo silencioso. Neste momento, daremos início à palestra Questões Polêmicas sobre as Eleições 2018, que tem como objetivo demonstrar e debater como as eleições de 2018 apresentam diferentes desafios para a justiça eleitoral brasileira. E para dar início, apresento à mesa o professor doutor do UniCeub, Héctor Luiz Cordeiro Vieira. E o ministro do Tribunal Superior Eleitoral e professor do UniCeub, Carlos Bastide Robarca. Convidamos para fazer uso da palavra o professor Héctor Luiz Cordeiro Vieira. Olá, bom dia, bom dia. Obrigado aí pelos efusivos cumprimentos, né? Hoje a gente vai dar início a uma discussão que é bastante importante. Nós estamos vizinhos à maior festa da democracia, né? Da democracia moderna e pós-moderna. As eleições estão aí, há muito o que se pensar, há muito o que se debater. Então, por iniciativa do UniCeub, nós resolvemos fazer uma breve explanação do professor Carlos Bastide Robarca sobre os desafios das eleições de 2018. Só a título de complementação, porque é realmente necessário, o professor Carlos ele é doutor em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da USP, tá? Professor do mestrado e doutorado do UniCeub, doutor em Direito pelo Estado, né, pela USP, Largo de São Francisco, mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. Nós vamos fazer, e advogado, né? Nós vamos fazer aqui uma dinâmica onde a palavra será dele durante um tempo e vocês, eventualmente, ao final, poderão dirigir perguntas fáceis e bem elaboradas para o professor Carlos responder, tá ok? Bom, sem mais delongas, eu passo a palavra para o professor Carlos. Vamos lá. Bem, muito bom dia. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que me foi feito pela coordenação do curso de Direito do UniCeub para ter esse momento de discussão importante sobre o processo eleitoral, tanto aqui com vocês, no dia de hoje, como também amanhã à noite, lá no campus da Asa Norte. E dizer que, para mim, é uma alegria estar aqui no campus de Tabatinga, que eu não conhecia, vim conhecer hoje, e eu confesso para vocês que eu saio daqui com um pouco de inveja de vocês, né? Porque as instalações de vocês, eu comentava com a professora Dulce, as instalações de vocês dão inveja a nós lá da Asa Norte, né? Tudo novo, tudo organizado, tudo bonito. Então, realmente, vocês estão de parabéns, o CEUB está de parabéns por essa infraestrutura que coloca à disposição do seu corpo discente e também do seu corpo docente no desenvolvimento das suas atividades acadêmicas. Bem, muito diretamente, a gente precisa enfrentar, e o título desse evento é Questões Polêmicas sobre as Eleições, né? A gente precisa enfrentar, afinal de contas, que questões polêmicas são essas? O que tem as eleições de 2018 de problemáticas ou de desafiantes para justificar uma exposição sobre essa matéria. Em primeiro lugar, eu acho que vocês são pessoas informadas, que leem jornal, que leem enfim, notícias diferentes na internet, que ouvem rádio, que veem televisão. E vocês sabem que essas eleições são eleições bastante atípicas. Do ponto de vista político, essas eleições são eleições que não encontram paralelo nos últimos 20 ou 25 anos. Nós temos, hoje, um processo eleitoral bastante peculiar, com um número elevado de candidatos, com um número grande de candidatos numa mesma faixa de desempenho nas pesquisas de intenção de voto. Nós estamos há pouco tempo das eleições e nunca nós chegamos a tão pouco tempo das eleições com um quadro tão indefinido, de modo que, do ponto de vista político, do ponto de vista social, essas eleições elas são bastante peculiares. E, por isso, desde logo, já trazem para nós uma série de questionamentos. Agora,
a minha perspectiva aqui não é a perspectiva do eleitor, não é a perspectiva do cientista político que analisa as diferentes variáveis e os diferentes pontos de inflexão desse processo eleitoral. A minha visão não é a visão do comunicador que vai enfrentar as diferentes questões de marketing, eventualmente, para decidir quem tem mais ou menos chance de lograr êxito nessa eleição. A minha visão é uma visão normativa, é a visão do profissional do direito que é chamado a enfrentar esse problema do ponto de vista do direito eleitoral e, mais especificamente, do ponto de vista da jurisdição eleitoral, da jurisdição que é exercida pela Justiça Eleitoral brasileira na tutela dos direitos fundamentais políticos que são formalizados, vivenciados, concretizados no processo eleitoral. De modo que as polêmicas e os desafios que aqui eu vou sumariar, eles são desafios que dizem respeito com as preocupações circunstanciais que tem a Justiça Eleitoral com o processo eleitoral que ora se desenvolve no Brasil. E aí, em primeiro lugar, para compreender quais são os desafios que a Justiça Eleitoral enfrenta, nós precisamos compreender, ainda que de maneira bastante sucinta, ainda que de maneira bastante sintética, compreender como é que funciona a Justiça Eleitoral e quais são as competências da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, em primeiro lugar, ela é um organismo tipicamente brasileiro, é um organismo tipicamente nacional. Nós não temos um paralelo da Justiça Eleitoral em outros países. Há alguns autores que falam que na Guatemala é mais ou menos parecido com o nosso o sistema judiciário eleitoral. Eu confesso a vocês que eu não conheço o sistema judiciário da Guatemala, então eu não posso atestar se isso é verdade ou é mentira. O fato é que a experiência da Justiça Eleitoral brasileira é uma experiência original, é uma experiência completamente nossa. Em 1932, quando o governo provisório, pós-Revolução de 30, editou o primeiro Código Eleitoral brasileiro, criando a Justiça Eleitoral, o fez a partir de ideias originais de um importante político e estadista do Rio Grande do Sul, chamado Joaquim Francisco de Assis Brasil. O Assis Brasil é o principal mentor, é a mente por trás do nosso sistema eleitoral e da organização da Justiça Eleitoral brasileira. E qual era o grande problema? Qual era o grande problema da República Velha? O grande problema da República Velha era a fraude nas eleições e era a incerteza que os candidatos eleitos tinham de serem ou não reconhecidos como vencedores pelos órgãos de poder, pelos órgãos que fazem aquilo que a gente chama de qualificação eleitoral, ou seja, a atribuição do cargo àquele que obteve o maior número de votos na urna. Esse processo de qualificação eleitoral, antigamente, era feito pelos parlamentos. Eram os parlamentos, o poder legislativo, que atestava que fulano tinha vencido a eleição. E não raro, os parlamentos no Brasil, eles se recusavam a reconhecer o vencedor como tal, e recusavam dar posse aos vencedores, o que fazia com que, aliado a um grande processo de fraude nas eleições, houvesse também uma quebra da conexão entre a decisão do eleitor e quem exercia o poder por meio da não qualificação dos candidatos eleitos, do não reconhecimento dos candidatos eleitos. Então, quando veio a Revolução de 30, a Revolução de 30 se opôs à fraude eleitoral, à falha na qualificação dos candidatos e se propôs, desde logo, a organizar esse sistema. Quando o Assis Brasil foi chamado a resolver esse quadro de instabilidade, de incerteza eleitoral, ele propôs um modelo, como eu disse, original, que transferiu toda essa dinâmica das eleições, que antes eram administrativa, essa dinâmica administrativa e política, passou para um órgão que era apartidário, passou para uma estrutura que era imparcial, que era exatamente a estrutura do Poder Judiciário. E, para isso, criou um ramo especializado da justiça brasileira, que é a Justiça Eleitoral. Só que é uma justiça com peculiaridades muito grandes, com traços muito próprios. Em primeiro lugar, a Justiça Eleitoral ela é caracterizada
pelo fato dela não ter juízes próprios, né? Não existe um juiz da Justiça Eleitoral. Ninguém aqui poderia fazer concurso para juiz eleitoral, né? Isso não existe. Por quê? Porque todos os membros da Justiça Eleitoral eles são emprestados de algum outro canto do sistema judiciário brasileiro. Na primeira instância, nas zonas eleitorais, os juízes eleitorais eles são juízes de direito, né? Juízes de direito nos estados dos respectivos tribunais de justiça, e aqui no Distrito Federal eles são juízes vinculados, juízes de direito vinculados ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. No âmbito de apelação, os tribunais regionais federais eles são formados também de maneira híbrida com juízes emprestados. São 2 desembargadores do Tribunal de Justiça, 2 juízes de direito, 1 juiz federal e 2 advogados, que são nomeados, todos eles, todos os 7, são nomeados por mandatos de 2 anos, renováveis por mais 2 anos. Então, além de haver juízes emprestados, além de haver o hibridismo na composição, ainda há a temporariedade no exercício da jurisdição, porque, no máximo, ficam os juízes eleitorais como titulares 4 anos, podendo, e depois eu vou explicar isso, podendo ficar mais 4 anos como substitutos antes de serem titularizados. E essa conformação é uma conformação que também se põe lá no Tribunal Superior Eleitoral. No Tribunal Superior Eleitoral nós temos 3 juízes que vêm do Supremo Tribunal Federal, 3 ministros do Supremo, 2 ministros do STJ e 2 advogados. Existe também essa mesma ideia de hibridismo, essa mesma ideia de temporariedade de composição. Com uma peculiaridade, os ministros do Supremo eles não largam a jurisdição do Supremo. Eles continuam exercendo a jurisdição do Supremo e exercem no TSE. Os do STJ a mesma coisa, exercem no STJ e no TSE. E os ministros advogados, eles não deixam de advogar, eles continuam advogando, sendo impedidos exclusivamente de advogar perante a Justiça Eleitoral. E tudo isso por uma única razão. A Justiça Eleitoral ela também não paga salário, né? Então, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral eles não têm vencimentos como tal. Eles ganham uma pequena indenização pelas sessões das quais eles participam. Se o cidadão não participa de uma sessão no mês, ele não vai ganhar nada no final do mês. Então, todos mantêm as suas atividades ordinárias e agregam a essas atividades as suas atividades eleitorais, as suas atividades junto à Justiça Eleitoral. E, por outro lado, existe uma outra peculiaridade que tem que se chamar a atenção, que é o seguinte: pelo Código Eleitoral, várias matérias elas necessariamente devem ser decididas pela composição completa do tribunal. Então, para julgar a cassação de um mandato, eu preciso ter 7 juízes presentes, seja no Tribunal Regional Eleitoral, seja no Tribunal Superior Eleitoral. Por isso, porque a legislação exige a presença de 7 para julgar a inelegibilidade, cassação de mandato e uma série de matérias, existe uma outra figura, que é a figura do juiz substituto. Então, para cada juiz de TRE e para cada ministro do Tribunal Superior Eleitoral, existe um substituto, que é da mesma classe do titular. Então, existem, no TSE, 3 ministros do Supremo substitutos dos 3 ministros do Supremo, 2 ministros do STJ substitutos dos 2 ministros do STJ e 2 ministros substitutos dos advogados para os titulares advogados. E aí se tem a composição da Justiça Eleitoral brasileira, que vem, como eu disse, desde 1932, com um pequeno lapso aí de interrupção durante o período do Estado Novo, durante a ditadura do Estado Novo, de 37 até 45. A segunda característica da Justiça Eleitoral, além da sua composição muito peculiar, é que a Justiça Eleitoral ela acumula várias competências que não são típicas, que não são próprias do Poder Judiciário. Eu costumava dizer sempre, antes de ingressar na Justiça Eleitoral, eu costumava dizer que a Justiça Eleitoral ela sofre do mesmo problema daquele personagem do Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Ela tem uma síndrome de múltipla personalidade. Né? Por quê? Porque num único corpo eu tenho várias funções. Numa única organização eu tenho várias tarefas. A Justiça Eleitoral ela tem basicamente 4 funções que não raro são conflitantes, que não raro são
contraditórias. Em primeiro lugar, ela é uma justiça, então ela vai ter uma função jurisdicional. Ela exerce o controle jurisdicional das eleições. Todas as disputas envolvendo as eleições, os casos concretos, as demandas envolvendo as eleições, são submetidas à Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral tem ainda uma função administrativa, porque ela organiza toda a eleição, todo o processo eleitoral. É ela que mantém as estruturas de registro de eleitores, o cadastro dos eleitores, é ela que organiza as sessões eleitorais, é ela que compra e mantém todo o material necessário para a execução das eleições, é ela que despacha urna para todos os campos do país, são 500 e tantas mil urnas eletrônicas espalhadas por todo o país. Ou seja, a Justiça Eleitoral tem uma tarefa administrativa muito importante e muito grande, o que faz com que ela seja, das justiças, aquela que tem um dos maiores orçamentos. Tá? O nosso orçamento desse ano é um orçamento de quase 7 bilhões de reais, 1 bilhão destinado exclusivamente para fazer a eleição de 2018. Tá? E os outros 6 para manter toda a estrutura administrativa da Justiça Eleitoral. Então, a gente tem uma função jurisdicional, a gente tem uma função administrativa, a gente tem ainda uma função normativa. O Código Eleitoral de 1965, que é o atual Código Eleitoral em vigor, ao definir a tarefa do Tribunal Superior Eleitoral, ao definir as competências do Tribunal Superior Eleitoral, afirma de maneira clara que o Tribunal Superior Eleitoral ele tem a competência para editar resoluções complementares à legislação eleitoral. E isso ele deve fazer até o dia 5 de março do ano da eleição. Então, até o dia 5 de março do ano da eleição, o tribunal se reúne como um ente normativo também e edita uma série de resoluções que vão reger o funcionamento das eleições. E essas resoluções, elas têm uma característica muito próxima, ela tem uma essência, uma natureza muito próxima à natureza das leis. Tanto que as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, elas são passíveis de impugnação na via da ação direta de inconstitucionalidade. Vocês talvez já tenham estudado, talvez venham estudar essa matéria, sabem ou saberão em breve que um dos requisitos para que uma norma seja impugnável na via da ação direta de inconstitucionalidade é que ela seja uma norma primária, ou seja, uma norma que retira o seu fundamento de validade diretamente do texto constitucional. Isso é característica das leis, né? Isso é característica da lei em sentido material e formal. As resoluções elas são impugnadas nessa mesma via, o que as coloca, como eu disse, num patamar muito próximo ao patamar das leis na estrutura, no sistema de fontes do direito brasileiro. O artigo 105 da Lei das Eleições, que é a Lei 9.504, também prevê esse poder normativo, de baixar normas sobre as eleições. Então, vocês vão, ao longo desses meses da eleição, vocês vão ver muito na imprensa referências a resoluções do TSE. Resoluções essas que regulam o processo eleitoral. Tem resolução sobre direito de resposta, resolução sobre propaganda eleitoral, resolução sobre captação de recursos para campanha, resolução sobre o lacre das urnas eletrônicas. Enfim, as diferentes matérias das eleições são normatizadas também pelo TSE. E, por último, o artigo 23 do Código Eleitoral também dá ao TSE, e o Código Eleitoral também dá esse mesmo poder aos TREs, dá um poder consultivo, que é um outro poder estranho ao Poder Judiciário. É uma competência estranha à função jurisdicional. Se vocês forem na jurisprudência do STJ, do Supremo, ou mesmo no Tribunal de Justiça do DF, vocês vão ver que lá, nesses precedentes desses tribunais, na jurisprudência desses tribunais, recorrentemente vai ter a seguinte afirmação: o Poder Judiciário não é órgão de consulta. Por quê? Porque o Judiciário só julga caso concreto, só julga uma demanda própria, uma demanda específica. Se há uma pretensão resistida, essa pretensão é levada ao Poder Judiciário e o Judiciário a resolve.
não se deduz perante o judiciário, em ações, indagações abstratas. Eu não tiro dúvida com o Poder Judiciário. O Judiciário resolve o problema. Entretanto, nós, na Justiça Eleitoral, nós servimos para tirar dúvida também. Né? A nossa função é responder consultas. Então, tem uma série de pessoas que têm a competência para fazer consultas ao Tribunal Superior Eleitoral. Pessoas, partidos políticos, agentes públicos com jurisdição nacional, podem dirigir ao Tribunal Superior Eleitoral perguntas sobre a interpretação da lei, sobre a aplicação concreta do direito eleitoral. E aí, se essa pergunta for feita de maneira abstrata e se ela não estiver conectada diretamente a um caso concreto que vai ser decidido pela Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral responde. A Justiça Eleitoral dá uma resposta em tese sobre aquela matéria. Então, recentemente, vocês, e eu vou voltar a isso mais detidamente, vocês viram que o Tribunal Superior Eleitoral respondeu uma pergunta sobre utilização de recursos públicos para campanhas do gênero feminino. Né? Isso foi uma decisão importante que o Tribunal Superior Eleitoral tomou no primeiro semestre desse ano. Respondendo consulta. Perguntaram, o partido político é obrigado a submeter, a destinar às mulheres 30% dos recursos que receberá do Fundo Especial de Financiamento de Campanha? É uma pergunta que não tem problema nenhum concreto. Uma pergunta. E aí o tribunal, num processo administrativo, que é o processo de consulta, responde. Então, nós vamos ter, dentro dessa estrutura híbrida da Justiça Eleitoral, dessa estrutura temporária, nós vamos ter 4 funções diferentes. A função jurisdicional, a função administrativa, a função normativa e a função consultiva. Cada uma dessas funções dá poderes bastante amplos para o tribunal e faz com que o tribunal dê diferentes soluções para os problemas com os quais se depara. Ou seja, os desafios e as polêmicas que surgem nas eleições, elas surgem nesses 4 canais de atuação da Justiça Eleitoral brasileira. Então, a gente tem muito problema e a gente tem problemas variados, porque esses problemas eles são alguns jurisdicionais, outros são administrativos, alguns são normativos, porque a gente precisa normatizar matérias, e outros ainda são problemas que surgem dentro dessas perguntas, que são as mais variadas, destinadas à Justiça Eleitoral. Então, de maneira muito rápida, de maneira muito sintética, eu vou aqui destacar alguns desses problemas com os quais a gente tem se deparado em cada uma dessas áreas de atuação da Justiça Eleitoral, a administrativa, a jurisdicional, a consultiva e a normativa. Em primeiro lugar, nós tivemos, no ponto administrativo, alguns temas que, ao longo desse primeiro semestre, tiveram uma discussão muito grande. Né? Primeira questão importante que nós tivemos, e que gerou uma polêmica muito grande, e que acabou precisando de uma solução do Supremo Tribunal Federal, foi a questão do voto impresso. Né? Vocês devem ter acompanhado pela imprensa que o Congresso Nacional, em 2015, aprovou uma lei exigindo que as urnas eletrônicas imprimissem o voto e esse voto fosse depositado numa urna e, com base nesses votos impressos, fosse possível uma eventual checagem, né, do que o boletim de urna eletrônica informa e o que efetivamente estava impresso lá nos votos que foram depositados na urna. Essa questão, ela, de início, gerou uma série de problemas técnicos para o Tribunal Superior Eleitoral, exatamente porque ela demandava uma tecnologia toda especial para realizar tudo aquilo que a legislação previa. E a legislação previa, em detalhes, as exigências tecnológicas desse processo, exatamente porque o Supremo já declarara no passado a inconstitucionalidade de uma lei que previa o voto impresso, por considerar que ela colocava em risco a natureza secreta do voto, o caráter secreto do voto. Então, para vocês terem uma ideia, a lei exigia que a pessoa não pudesse tocar no voto impresso. Né?
ela tinha que ver o voto impresso, mas ela não podia tocar no voto impresso. Esse voto impresso ele tinha que cair numa urna, mas ele tinha que cair numa urna automaticamente, sem que eu pegasse no voto, e tinha que cair de tal maneira que eu não pudesse estabelecer uma sequência de votos. Ou seja, eu sei, em especial em comunidades pequenas, eu sei que fulaninho foi o primeiro a votar, Beltrano foi o segundo, Ciclano foi o terceiro. Se um voto cai em cima do outro, quando eu abro a urna, eu vou saber que o primeiro voto que está lá embaixo é do fulaninho que votou em primeiro, o segundo é do ciclaninho e assim por diante. Então, a urna precisava fazer com que o voto caísse de tal maneira que caísse embaralhado, né, que eu não pudesse estabelecer uma sequência das pessoas que tinham votado. A impressora ela tinha que ter um mecanismo de retração do papel. Por quê? Porque eu votava em todos os meus candidatos, apertava um botãozinho e imprimia o meu voto. Se um dos meus votos tivesse sido errado, o que acontecia com aquela impressão? Voltava o papel, a impressora botava cancelado em cima, o papel ia para dentro da urna cancelado. Né? E aí a lei dizia que aquela pessoa, se ela errasse 3 vezes, ela ia para o fim da fila votar de novo. Né? Ou seja, era um processo muito complicado. E, para resolver esse problema, o tribunal fez 3 licitações, e em 3 licitações ninguém apareceu para oferecer esse produto. Né? Só depois que se conseguiu fazer uma licitação de módulos acopláveis às urnas eletrônicas, que começaram a ser compradas e tal. Só que, nesse meio tempo, houve toda uma série de críticas à atuação da Justiça Eleitoral. Né? Só que as pessoas não se davam conta que a Justiça Eleitoral, na organização das eleições, ela é um ente administrativo. A gente segue lei da licitação, né? A gente não pode sair comprando qualquer coisa, porque se comprar qualquer coisa, os responsáveis vão ser acusados de quebrar a lei de licitação, de improbidade administrativa, eventualmente até vão ser acusados do crime do artigo 89 da lei 8.666, que é fazer dispensa de licitação indevidamente. As pessoas ignoravam que a gente se submete ao Tribunal de Contas da União, e o Tribunal de Contas da União estabeleceu um calendário para a renovação das urnas eletrônicas, então eu não podia pegar todas as urnas que eu tenho hoje, jogar no lixo e substituir todas por urnas com impressora, porque o Tribunal de Contas estabelece um calendário de substituição de urnas, elas vão ficando obsoletas e gradativamente elas vão sendo substituídas. Então, todas essas questões elas acabaram gerando uma polêmica grande na sociedade, que, inclusive, uma série de teorias conspiratórias entendia que o Tribunal Superior Eleitoral estava se negando a cumprir a lei. Porém, o fato é que essa polêmica, que já estava bastante avançada, e o próprio modelo de urna com impressora já estava bastante avançado, com uma licitação na rua, já definido o vencedor, acabou sendo abortado pela decisão, esse problema acabou sendo abortado pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional, mais uma vez, por uma série de problemas técnicos, a impressão do voto no Brasil. E aí, então, toda essa série de questões polêmicas, elas desapareceram, elas se, enfim, desidrataram, e hoje nós temos a manutenção do sistema tradicional de urna eletrônica, em que, ao final do processo eleitoral, eu imprimo o boletim de urna, esse boletim de urna é pregado na parede da sessão eleitoral, e cada um pode ir lá tirar uma foto daquilo e conferir depois para saber se a gente fez a totalização correta dos votos. E isso, inclusive, as campanhas eleitorais todas fazem. Na eleição de 2004, isso já foi feito. Né? É muito simples, a pessoa está lá na porta da urna, vê a impressão, em primeiro lugar, da zerésima, que é a demonstração de que a urna está vazia no início da eleição, e depois sai a impressão do boletim de urna. E aí as pessoas tiram foto no celular e mandam por um WhatsApp para uma central paralela de totalização, e aí, muitas vezes, essa totalização paralela quase que é concomitante com a apuração do Tribunal Superior Eleitoral, e elas batem. Né? A gente não tem notícia na história da utilização das urnas eletrônicas de nenhuma apuração paralela que não tenha batido com a apuração oficial do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo aspecto administrativo que nós enfrentamos, dizia respeito, e esse também foi bastante debatido,
dizia respeito à organização do cadastro eleitoral e dizia respeito ao reconhecimento de direitos de pessoas transgênero, né? No final do ano passado, nós tivemos uma audiência pública sobre as normas de eleição, e uma das grandes demandas que nós recebemos foi exatamente das pessoas que queriam ser reconhecidas pela Justiça Eleitoral pela sua personalidade de gênero, né, tal como se sentiam, né, e queriam que seus nomes sociais fossem consagrados na Justiça Eleitoral, para que pudessem não só votar como se identificavam, mas que também pudessem concorrer como se identificavam. E isso o Tribunal Superior Eleitoral, respondendo a uma consulta, acabou assentando. Então, o Tribunal Superior Eleitoral permitiu que, independentemente da alteração dos registros civis, as pessoas que se declaram de gêneros distintos daqueles que são seus gêneros biológicos, afirmem perante a Justiça Eleitoral essa mudança e terão reconhecidas essa mudança no âmbito da Justiça Eleitoral. E, mais importante, poderão concorrer segundo o seu respectivo gênero declarado. Então, hoje, nós temos uma cota de 30% e 70% para cada gênero. Normalmente se fala que essa cota é a cota dos 30% das mulheres, mas não é obrigatório que seja 30% das mulheres, pode ser 70% mulheres e 30% de homens, né? Infelizmente, essa não é a nossa realidade. Na realidade, ainda é uma realidade de estímulo da participação feminina. E a cota de 30% ela é geralmente associada às mulheres. Então, se o cidadão ele se apresenta à Justiça Eleitoral como mulher e é registrado no cadastro eleitoral como mulher, ele concorrerá na cota dos 30% de mulheres, né? E se é uma mulher que se declara homem, ela concorrerá na cota dos 70% de homens. Houve uma discussão muito grande se isso não geraria fraude, se isso não geraria algum tipo de burla à própria cota, né? Porque a ideia de alguns ministros do TSE levantaram essa hipótese. Eu tenho que preencher a cota de 30% com mulheres. Aí eu pego uma série de homens, faço com que eles se declarem mulheres para fins eleitorais e concorram na cota das mulheres. Essa hipótese, com todo respeito, é uma hipótese um tanto quanto absurda, né? Porque isso tem que ser feito 150 dias antes da eleição, quando o cadastro eleitoral fecha, né? E a declaração errada, a declaração de má-fé para o seu eleitoral, é um crime eleitoral. Então, a pessoa se exporia também a praticar um crime se, porventura, burlasse esse modelo. Outro aspecto que nós enfrentamos na parte administrativa, e que também veio por meio de consulta, é aquilo que há pouco eu mencionei do financiamento das candidaturas femininas. Um dos grandes aspectos de novidade da eleição de 2018 é que ela será uma eleição financiada preponderantemente com recursos públicos, né? Nós temos duas fontes de recursos públicos para as eleições no Brasil. Nós temos, de um lado, o fundo partidário, e, de outro lado, nós temos um fundo criado ano passado, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. Por que esses fundos eles foram um destinado à eleição e outro criado? Porque o Supremo Tribunal Federal, já há alguns anos, julgou uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a ação direta 4650, em que ele declarou inconstitucional a doação de pessoas jurídicas às campanhas eleitorais. As pessoas jurídicas não mais podem doar recursos para a justiça eleitoral, para a campanha eleitoral, perdão, para os partidos políticos e para os candidatos. Ante essa impossibilidade de doação de pessoas jurídicas, né, houve uma redução drástica dos fundos para a democracia, né? E fazer campanha eleitoral e manter um sistema democrático é algo que demanda recurso. Por isso, nós tivemos a destinação de parcela do fundo eleitoral para as campanhas, nós tivemos, do fundo partidário, perdão, para as campanhas, nós tivemos um aumento do valor do fundo partidário, e nós tivemos, por meio da Lei 13.487, do ano passado, de outubro do ano passado, nós tivemos a criação de um novo Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que hoje soma aproximadamente
1,7 bilhão de reais, 1 bilhão e 700 milhões de reais. Né? Esse dinheiro ele é dividido proporcionalmente entre os partidos de acordo com as suas bancadas e um pedaço dele é dividido linearmente entre todos os partidos, de modo que os partidos com maior bancada têm mais recursos e os partidos com nenhuma ou poucas bancadas têm parcelas muito reduzidas desse Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E aí, a partir do momento em que o dinheiro que é utilizado nas campanhas é um dinheiro público, a pergunta que se colocou ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Supremo Tribunal Federal foi a seguinte: se a legislação exige que 30% das candidaturas sejam reservadas a um dos gêneros, e notadamente ao gênero feminino, haveria necessidade de eu destinar parcela correspondente dos recursos públicos que os partidos recebem para as campanhas desse gênero que é contemplado na cota? Ou seja, se eu tenho 30% de candidaturas femininas, é necessária, é impositiva a destinação de 30% dos recursos do fundo partidário utilizados em campanhas e do fundo eleitoral para as mulheres? E aí, nesses dois casos, primeiro o Supremo Tribunal Federal, julgando uma ação direta de inconstitucionalidade, decidiu que sim, que os recursos do fundo partidário destinados às campanhas devem ser distribuídos na proporção da cota das candidaturas, né? E depois, respondendo uma consulta, também o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que essa mesma proporção deve ser utilizada na divisão do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então eu preciso não só colocar mulheres nas chapas, né, mas eu preciso também dar a elas recursos para que as suas candidaturas sejam viáveis. Para vocês terem uma ideia, na eleição de 2016, que são eleições que a gente não vive aqui no DF, porque a gente não tem eleição para prefeito e para vereador no DF, mas nas eleições de 2016, nós tivemos 16 mil candidatas mulheres que, pasmem, não receberam um único voto. Isso é algo indicativo de que essas candidaturas são candidaturas meramente formais, para cumprir a cota. Porque nem mesmo a candidata vota nela. E a Folha de São Paulo fez uma reportagem indo atrás dessas candidatas que não obtiveram voto algum, e elas mesmas diziam, não, eu fui só para cumprir tabela. E eu não ia votar em mim, eu não ia jogar meu voto fora. Né? Ou seja, a gente tem que fazer, e a Justiça Eleitoral estava atenta para isso, a gente tem que fazer com que essa política pública de incentivo à participação feminina no processo eleitoral e nas atividades políticas se transforme do formal para o material. E dando recursos para que essas pessoas façam campanha efetivamente, é uma das medidas que o Tribunal Superior Eleitoral considerou proficientes para aumentar a discrepância da representação popular feminina e dos cargos que são ocupados pelas mulheres nos órgãos de poder brasileiros. Nós temos hoje 52% do eleitorado brasileiro composto por mulheres. E nós temos, na Câmara dos Deputados, por volta de 13% de mulheres em cargos de deputado federal, o que é definitivamente algo muito discrepante. E países vizinhos aos nossos aqui, ao nosso, como a Argentina, a Bolívia, há muitos já consagraram regras de paridade, reservando vagas nos parlamentos também para representação feminina, ou seja, 50%. Então, o Brasil, por meio da ação, primeiro da legislação que determinou a cota, e depois da Justiça Eleitoral, que deu vários incentivos e reforços a essas cotas, o Brasil vai aos poucos cumprindo ou realizando, melhor dizendo, essa política pública de incentivo. Do ponto de vista jurisdicional, nós enfrentamos alguns temas que também são relevantes, importantes nesse período eleitoral, nesse período pré-eleitoral, que foi até dia 15 de agosto, e nesse período eleitoral que se desenvolve agora. Primeiro aspecto que foi para nós muito preocupante e que continua sendo um desafio
é exatamente a utilização da internet nas eleições. Hoje, o Brasil é o 4º país em número de acessos absolutos à internet. Nós temos 144 milhões de pessoas com acesso à internet. Isso representa 66% da nossa população. É verdade que existem outros países que têm níveis muito maiores. Se a gente vai para os Estados Unidos, 89%. Se a gente vai para a Noruega, é 98% das pessoas com acesso à internet. Mas, mesmo assim, 66% de acesso à internet é algo bastante considerável e algo que já permite um impacto grande da internet no processo eleitoral. E esse impacto da internet no processo eleitoral é mais do que natural. A internet mudou a vida da gente. Em especial, eu sou mais velho que a grande maioria de vocês, ou que todos vocês. Eu saí da faculdade de Direito há 21 anos atrás sem ter um e-mail. Eu fui ter e-mail no meu primeiro emprego, que era uma das grandes coisas que eu gostei de ter no meu primeiro emprego, que eu tinha um e-mail. Depois, as coisas mudaram com uma velocidade frenética. E isso mudou a vida da gente. Hoje a gente compra pela internet, a gente se informa pela internet, a gente se comunica pela internet, tem gente que namora pela internet, e tudo isso traz problemas jurídicos para nós. Como é que eu tributo uma compra e venda pela internet? Qual é o sigilo de comunicação na internet? Qual é a liberdade de imprensa na internet? E tem uma decisão do TJDFT sobre adultério virtual, adultério na internet. Ou seja, a internet trouxe para nós problemas jurídicos novos e trouxe problemas jurídicos novos para a justiça eleitoral. Pode campanha na internet? A legislação diz que pode. Porém, tem que ser no site do candidato ou no site do partido. Essa campanha, ela pode ser impulsionada? Não, ela não pode ser paga, a não ser nas redes sociais os impulsionamentos pagos pelo candidato, pelo partido ou pelo seu comitê financeiro. Então, houve a necessidade de se trazer para o campo da internet uma série de regras sobre campanha eleitoral, sobre proselitismo político. E isso tem nos trazido alguns desafios, especificamente no que toca às chamadas fake news. Matérias que são fraudulentamente formuladas e difundidas na internet para desacreditar candidaturas, para destruir candidaturas. E isso é um aspecto importante também das regras que hoje vigoram sobre impulsionamento, porque o impulsionamento ele somente pode ser feito para enaltecer um candidato, nunca para atacar outro candidato. Então eu não impulsiono no Facebook, no Twitter, ou sei lá em qual outra rede social que exista, para falar mal de alguém. Eu só impulsiono para falar bem. Porém, as fake news elas têm trazido para nós alguns problemas, porque a justiça eleitoral não está aparelhada para estabelecer o que é a verdade. Eu sei o que é uma crítica injuriosa a um candidato. Ontem eu recebi uma representação de uma página do Facebook que dizia que um determinado candidato era terrorista. Dizer que alguém é terrorista necessariamente é algo ruim. Atrai para ele, inclusive, um tipo penal. O terrorismo é crime. Agora, me chegou outro dia um dizendo o seguinte, que o candidato estava tentando ludibriar o povo. Ludibriar o povo não é bem uma ofensa, quer dizer, é uma opinião daquela pessoa que está ali expondo as suas ideias na rede. Então, a difusão de meios de comunicação e de propagação de ideias na internet e o radicalismo do debate eleitoral que se faz na internet tornou a nossa vida na justiça eleitoral complicada, porque tudo é judicializável, tudo é potencialmente lesivo, e isso faz com que nós tenhamos que ter um cuidado muito grande para não fazer com que a intervenção da justiça eleitoral seja de tal monta a vulnerar a liberdade de expressão. Tanto que a nossa resolução sobre propaganda tem um artigo específico, que é o artigo 33, que diz que as intervenções da justiça eleitoral na internet serão as menores possíveis, serão as mais restritivas, as mais contidas, exatamente para não vulnerar o ambiente de liberdade de expressão, que é o ambiente da internet.
Bem, haveria aqui uma série de outros aspectos a serem destacados. A gente tem a questão da própria destinação do Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanhas, né? Como é que os partidos vão fazer essa divisão entre os seus filiados, os seus membros. A gente tem questões importantes sobre a aplicação da lei da ficha limpa. Ou seja, existem vários temas polêmicos, porém o meu tempo é um tempo finito, né? E a paciência de vocês também é uma paciência finita, né? Existe um personagem do Oscar Wilde, que é o Lord Henry, que numa determinada passagem lá do retrato de Dorian Gray, ele diz assim, o expositor que pretende esgotar um assunto só consegue esgotar o auditório, né? De modo que eu não vou esgotar vocês, eu vou me conter, e é também essa uma característica importante do juiz, né, a autocontenção. Eu vou me conter, vou ficar por aqui, agradecendo a atenção de todos e desejando que essa minha breve exposição, e essa exposição tanto quanto a sistemática, tenha servido para despertar em vocês o interesse pelo direito eleitoral, que é uma disciplina que é pouco estudada na graduação, mas que é de extrema relevância. É uma faceta material do direito constitucional que concretiza a nossa democracia e que concretiza também os direitos fundamentais políticos que estão inscritos na Constituição de 1988. Muito obrigado. Bom, muito bem. Eu queria agora abrir para as perguntas, questionamentos, indagações, já aproveitando para agradecer o professor Carlos pela excelente explanação, muitas explicações, muitas informações interessantes. E aí eu vou passar para vocês, quem tiver interesse em fazer alguma pergunta, levante a mão, daqui eu te localizo e envio o microfone até você, ou talvez seja melhor você vir até aqui na... O que a gente prefere? Fazer o pessoal andar ou você anda? Anda. Você sinaliza que quer fazer uma pergunta e a professora Dulce, nossa ilustríssima coordenadora, vai até você para a elaboração do questionamento. Vamos lá? Alguém? Bom dia, meu nome é João, sou aluno do 8º semestre e eu gostei muito da sua explicação. Eu tenho uma questão sobre o fake news e quando você expôs eu comecei a pensar assim, hoje em dia a informação corre muito rápido e as pessoas não têm tempo de, às vezes, averiguar se aquela fonte realmente é necessária. E como é que a gente começa a chegar numa guerra hoje em dia? Você pensar assim que um lado está polarizado as políticas, um lado vai correr para falar que o outro está falando fake news. E a gente vai chegar toda hora um vai falar, não, a notícia é tal. Aí o outro vem, não, isso é fake news. Aí a gente nunca vai ter uma coisa concreta para se basear. Isso não vai gerar um grande problema na democracia? Assim, é um pouco da ideia que eu... Aí, João, eu acho que isso aí é mais do que correto. Esse é o grande problema das fake news. A gente está vivendo hoje um cenário completamente diferente. Em primeiro lugar, fake news na política sempre houve, né? Sempre houve. Sempre houve um candidato falando mal do outro. Isso é do debate político, do debate eleitoral. Por mais terrível que isso seja, mas isso é realpolitik, quer dizer, eu tenho que reconhecer que gente falando mentira em época de eleição não é novidade, tá? Qual é a diferença de hoje? Qual é a diferença de hoje? Existem algumas diferenças hoje que são fundamentais. Em primeiro lugar, é o que tu levantaste, a rapidez das coisas. Antigamente, o sistema de difusão de informação do jornalismo profissional, ele tinha uma série de barreiras, que são as chamadas editorias, né? Então, uma notícia para sair num jornal, ela passava pelo editor da área, pelo editor-chefe, e aí ela passava para o papel impresso. Hoje, na internet, eu não tenho mais esse filtro. Ganha quem publica mais rápido, né? E a ideia é, eu publico antes e corrijo depois. E a correção, ela é uma correção que vem num outro post, numa outra publicação, de modo que elas convivem. Lá na rede vocês vão ter a notícia errada e vocês vão ter também a notícia que corrige a notícia errada, que faz a correção, tá? Então, o acesso à informação é um acesso
que se dá de maneira rápida e que se dá de maneira, muitas vezes, imprecisa. Segundo aspecto que mudou é o seguinte: hoje a gente tem uma informação que se processa em zonas de conforto para nós. Elas são informações customizadas para a nossa percepção e para os nossos interesses. Antigamente, como eu disse, eu saí da faculdade e não tinha e-mail, né, eu lia jornal, e leio jornal até hoje porque é um hábito. Né. Quando a gente lê jornal, a gente folheia o jornal, a gente passa por diferentes notícias, ainda que só a manchete, mas a gente começa a ver a opinião de diferentes jornalistas, a gente começa a ver, ainda que só as manchetes, sobre diferentes temas, e isso forma um senso crítico no indivíduo. A forma como as notícias nos chegam hoje pela internet é uma forma totalmente customizada. Tá? Eu recebo a informação que me interessa. Eu não recebo a informação de uma pessoa que é crítica ao meu ponto de vista, por exemplo. Isso gera caixas de eco, onde eu só ouço aquilo que eu falo. Tá? E isso faz com que a minha informação se dê numa zona, repito, de conforto, numa bolha. E as bolhas reproduzem sempre as mesmas informações. E aí, as fake news tendem a se alastrar de maneira muito mais fácil. Porque eu ouço uma fake news que se encaixa no meu pensamento, se encaixa na minha crença, e eu reproduzo dentro da minha bolha, e aquilo vai crescendo dentro da bolha e ganhando uma força de verdade absoluta. Tá? Terceiro aspecto é que hoje todo mundo é produtor de conhecimento. Tá? Se vocês têm um celular, e se vocês têm uma rede social, vocês produzem conhecimento, vocês produzem informação e vocês veiculam essa informação. Se eu tirar uma foto de vocês aqui e postar numa rede social com uma legenda Carlos Robert da palestra no UniCeub, vai ter um monte de gente que vai compartilhar e nós fizemos notícia. Nós aqui nesse auditório fizemos notícia. E essa notícia pode ganhar dimensões que nós não temos nem ideia. Tá? Todo mundo é produtor de conhecimento. Então, essas peculiaridades fazem com que seja muito difícil hoje se ter um controle sobre a informação que está na internet. Por isso, muitos autores eles defendem que não dá para se ter medidas judiciais ou jurídicas contra fake news. Que para combater fake news eu preciso reforçar o jornalismo profissional, fazer a checagem de fatos, o fact-checking, para usar a expressão inglesa. Né? Mas isso basta? Numa eleição, será que fact-checking basta? Numa bolha como a gente vive? Não, não basta. Então, na medida do possível, a Justiça Eleitoral tem corrigido algumas falhas e algumas situações grosseiras, mas é muito difícil que haja uma interferência para além daquelas notícias que são escancaradamente falsas. Né? Porque tem notícias que a gente olha e é chapada a falsidade. Né? Você olha e diz, mas isso aqui é falso, é óbvio que é falso. Né? Fulano é satanista. Em primeiro lugar, isso pode até ser que seja, não sei, mas, enfim, isso é algo que não tem nada a ver com o processo eleitoral. Né? Então, tira. Né? Fulana é ré na Lava Jato, como teve no Tribunal Superior Eleitoral agora há pouco. Não. Basta pegar a certidão negativa dela, do distribuidor criminal, para ver que ela não é ré na Lava Jato. Então, existem algumas situações que decididamente são falsas e que acabam sendo retiradas da rede pela Justiça Eleitoral e outras que são deixadas exatamente para o próprio debate democrático, para que os candidatos tenham condições, no confronto de ideias, de manifestar suas opiniões. Sou Luiz, aluno do segundo semestre, e eu queria saber qual a eventual garantia que o eleitor tem de que as urnas não vão ser violadas, que os lacres não vão ser violados, e, se acontecer, qual seria a punição que aconteceria? Essa pergunta é uma pergunta extremamente importante. Extremamente importante. A nossa democracia, há mais de 20 anos, ela utiliza um meio de captação do sufrágio, de captação dos votos, que é um meio eletrônico. Né? E esse método de captação de votos é um método que tem sido alvo, para voltar ao tema da pergunta anterior,
tem sido alvo das maiores fake news, enfim, que a gente já viu. Primeiro lugar, primeira fake news. O Brasil é o único país que utiliza a urna eletrônica. Isso é uma mentira. A França utiliza a urna eletrônica. Um sistema muito parecido com o nosso. Os Estados Unidos tem alguns estados que utilizam urna eletrônica. O Canadá utiliza urna eletrônica. A Índia, que é a maior democracia do mundo, utiliza urna eletrônica. É uma tecnologia que é amplamente utilizada em 23 democracias estáveis ao redor do mundo. Então, é uma tecnologia que não é uma jabuticaba, não é algo absurdo, não é algo que não existe. Então, primeiro dado. Segundo dado. Existe a possibilidade de as urnas serem violadas por hackers? A resposta é não, não existe. Por uma única razão. As urnas elas não têm conexão com a internet. Isso é um dado extremamente importante que as pessoas ignoram. Não há conexão da urna com a internet. Ela não liga nem na tomada. Ela tem uma bateria própria para funcionar independentemente da tomada. Para não dizer que eu liguei na rede elétrica e alguém veio pela rede elétrica e violou a urna. Isso não existe, isso não é possível. O ministro Luiz Fux, que era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele fazia uma comparação que as pessoas não gostavam muito lá no TSE, que era uma comparação que reduzia a importância da urna, mas ele dizia, olha, a urna é uma torradeira. É uma torradeira. E até a comparação com a torradeira é errada, porque a torradeira eu grudo na tomada. Ela é simplesmente um contador de voto. Mas eu posso alterar o programa que vai na urna. O Tribunal Superior Eleitoral faz, de tempos em tempos, testes públicos de segurança, em que são chamadas pessoas da comunidade acadêmica, especialistas em tecnologia da informação, que vão para lá para tentar quebrar o sistema da urna. Eles ficam uma semana trabalhando e apontam todas as inconsistências do sistema. O sistema é 100% livre de inconsistências? Não, nenhum sistema é, mas ele é constantemente aprimorado. O que faz com que cada vez seja mais difícil eu ter qualquer tipo de quebra do sistema. Essas inconsistências elas são apontadas e são corrigidas. E mais, para ter algum tipo de alteração do processo eleitoral, eu precisaria ter acesso com uma série de equipamentos a todas as urnas que estão, as 500 e tantas mil urnas que estão fazendo a eleição. Isso é algo praticamente impossível. Agora, desde que eu virei ministro do Tribunal Superior Eleitoral, não tem festa que eu vá, não tem almoço que eu vá, que não tem alguém que me pergunte isso. Assim, como é que é? Tem fraude ou não tem? É óbvio que não tem. E mais, se a gente vai pensar um pouquinho com um pouco mais de cuidado, esse seria um segredo de polichinelo. Quem é o responsável por apertar o botão que frauda a urna? Em primeiro lugar, os presidentes do TSE mudam muito rapidamente. Desde que eu sou ministro do Tribunal Superior Eleitoral há menos de um ano. Já passaram 3 presidentes. Um conta para o outro, como é que faz o... Não, isso não existe. Se reúnem numa sala... Isso seria um segredo completamente furado. De modo que muito disso dizem alguns especialistas, isso é discurso de perdedor, que para encontrar uma justificativa para a sua derrota eleitoral, põe a culpa numa eventual fraude. Mas as fraudes elas diminuíram a zero com o advento da urna eletrônica. E com outro recurso que a Justiça Eleitoral empregou e emprega de maneira muito importante, que é a biometria. Vocês já devem ter cadastrado os dados biométricos de vocês, as impressões digitais e a foto lá com o olho. Por quê? Porque hoje é impossível que uma pessoa vote por outra. Nós, com o processo de biometria, já anulamos 23 mil títulos de eleitor que tinham duplicidade de impressões digitais. Ou seja,
A fraude não é na urna eletrônica, se ela existia, é na duplicidade. Fraude essa que vem sendo, repito, colocada a zero por meio desses recursos tecnológicos que a Justiça Eleitoral emprega. De modo que, dentro desse universo aí de teoria da conspiração, dentro desse universo de fake news sobre esse tema, eu posso dizer para vocês que eu sou muito mais tranquilo com as urnas eletrônicas hoje do que eu era há um ano atrás, antes de ingressar no Justiça Eleitoral e saber como é que funciona. Aí ter uma percepção clara de como o sistema se desenvolve. E é um sistema que esse ano, inclusive, vai ser auditado por um organismo internacional. A OEA, pela primeira vez, vai acompanhar as eleições brasileiras. Vem uma missão internacional de observação que chega essa semana no Brasil, chega hoje no Brasil. E até o final da semana, o que eles vão fazer? Eles vão passar investigando urna eletrônica, para ver como é que funciona o sistema de urna eletrônica. Então, é um sistema aberto à comunidade científica, é um sistema aberto à comunidade internacional, de modo que, para além das fake news e da teoria da conspiração, é um sistema, por mais chato que isso possa parecer, porque as coisas misteriosas elas sempre são mais interessantes, né? Por mais chato que possa parecer, é um sistema confiável. Bom dia, sou a Vitória, terceiro semestre de Direito. Eu que vou fazer a pergunta, mas eu acredito que seja a dúvida de muitas pessoas. Eu gostaria de ter um posicionamento melhor sobre um tema que envolve toda a situação do Brasil e envolve toda a situação política e muito do direito também. Queria saber, no âmbito das leis mesmo, se existe a possibilidade do Lula ser presidente. Assim, essa é a pergunta de $1 milhão. Né? É a mesma dúvida. Então, muito bem. Então, tudo bem. Vamos lá. Vamos fechar com essa. Né? Já pode ser chamado de profeta aí. Exatamente. Eu disse, fora vamos me perguntar do Lula. Ali né? fora, conversando, ele disse. Vamos lá, vamos por partes. Tá? Em primeiro lugar, a lei da ficha limpa é muito clara. Nós temos no sistema brasileiro as condições de elegibilidade, que são requisitos positivos para eu me tornar candidato, nacionalidade brasileira, filiação partidária, etc. E nós temos as inelegibilidades, que são óbices que a legislação impõe aos cidadãos que querem se candidatar. Esses óbices são de duas naturezas. Né? Uma é a natureza que garante a igualdade nas eleições. Então, por exemplo, se eu sou médico que cuido de um posto de saúde e atendo a população, eu tenho que me desincompatibilizar, senão eu fico inelegível. Por quê? Porque eu posso me valer da minha posição de médico junto à população para captar voto. Então, eu sou inelegível se eu não me desincompatibilizar. Ou, se eu sou parente do governador, eu não posso me candidatar, porque o meu pai, o meu tio, o meu avô pode me beneficiar de alguma maneira. E o outro tipo de inelegibilidade é uma inelegibilidade de sanção. É alguém que, por alguma atividade, por alguma ação, se torna incompatível com o exercício da cidadania passiva, com o exercício da candidatura. Nesse campo das inelegibilidades é que entra a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa é a lei complementar 135, que alterou a redação da lei complementar 64, que é a lei das inelegibilidades, prevendo que, entre vários outros casos, pessoas condenadas por uma série de crimes por órgão colegiado se tornam inelegíveis. Então, a lei da ficha limpa, de maneira muito clara, diz que pessoas condenadas por crimes XYZ, entre os quais está o crime pelo qual o ex-presidente Lula foi condenado, são inelegíveis. Então, objetivamente, se nós pegarmos a certidão do distribuidor criminal do ex-presidente, essa certidão apontará uma condenação em segundo grau num crime previsto na lei da ficha limpa. E essa certidão, desde logo, faz com que o seu pedido de registro de candidatura venha instruído com um documento que o desabilita a candidatura. Então, objetivamente, um condenado em segunda instância
por um crime previsto na lei da ficha limpa, não pode ser candidato. Não só a presidente da República, como não pode ser candidato a qualquer cargo eletivo. A condenação inviabiliza a candidatura. Mas daí tem um problema. Sempre tem um problema no mundo do direito, que é o seguinte: tem um artigo da Lei das Eleições, que é o artigo 16A, que diz o seguinte: o candidato que estiver sub júdice discutindo a sua inelegibilidade poderá participar da campanha, inclusive mantendo o seu nome na urna eletrônica. O artigo 16A é muito claro nisso. Então, a discussão toda que a gente tem em relação ao ex-presidente Lula diz exatamente com a aplicação do artigo 16A ou não. E aí nós vamos ter duas correntes. E vocês vão poder fazer uma análise depois dos dispositivos e chegar à conclusão de vocês. Tá? A primeira corrente diz o seguinte: enquanto ele estiver discutindo, a matéria não está definitiva e, portanto, ele pode ser candidato. E a outra corrente vai dizer o seguinte: não, esse dispositivo não serve para a candidatura a presidente da República. Porque a candidatura a presidente da República ela é discutida numa única instância, que é o TSE. De modo que nunca uma inelegibilidade para presidente vai ficar sub júdice na Justiça Eleitoral. Porque o TSE é a única instância sobre essa matéria. E a redação do artigo 16A fala que a pessoa fica na disputa até a questão ser decidida pela instância superior. Né? Então, alguns vão dizer que pode se candidatar, outros vão dizer que não pode, porque o Tribunal Superior Eleitoral é a única e última instância. Eu vou ler aqui o artigo 16A para que vocês tenham ideia do que eu estou falando, para que fique mais claro. Diz assim: o candidato cujo registro esteja sub júdice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver sob essa condição. Qual condição? Condição de subjúdice. Ficando a validade dos votos a ele atribuídos condicionada ao deferimento de seu registro por instância superior. Ficando a validade dos votos condicionada à instância superior. O que uma corrente diz? Diz o seguinte: olha, isso é para eleição municipal, em que o juiz eleitoral de primeira instância que cuida, e isso é para eleição de governador, deputado, senador, em que o TRE é o juiz da eleição, porque tem uma superior instância para a qual eu vou recorrer. Tá? No caso da eleição para presidente, a discussão já se dá na superior instância. Então, o indeferimento pelo Tribunal Superior Eleitoral já seria o bastante para não gerar a aplicação do artigo 16A. A questão é a seguinte: a gente nunca teve um caso desses. Então, a partir de agora é que a gente vai ter um precedente. O tribunal vai se reunir na sua composição total, na sua concepção completa, na sua composição completa, para decidir essa matéria. Mas os dados me parecem que são esses, e a partir deles vocês podem formar um juízo. Em primeiro lugar, há incidência clara na lei da ficha limpa. Em segundo lugar, a questão está sub júdice? Está, porque eu estou discutindo dentro de um processo eleitoral e de um processo criminal a manutenção ou não daquela causa de inelegibilidade, e eu vou ter uma decisão sobre o registro. Nesse caso, é uma decisão do registro que é da última instância da Justiça Eleitoral, que é o Tribunal Superior Eleitoral. E aí a discussão que a gente vai ter é se eu aplico ou não o artigo 16A. Porque o artigo 16A condiciona tudo isso a quê? A apreciação da candidatura pela instância superior, pela última instância. Então, dentro desse quadro, vocês têm aí as possibilidades de ação do Tribunal Superior Eleitoral. Não respondi até mesmo porque, ainda que seja remota a chance, eu posso ser chamado a decidir isso. Eu espero que não seja, sinceramente. Mas eu posso ser, por alguma coisa do destino, ser chamado a me meter nesse caso. Né? Muito bem.
bem, então. Eu agradeço a atenção, a paciência, agradeço especialmente ao professor Carlos, agradeço a professora Dulce aqui, em nome da coordenação, pela iniciativa do evento, agradeço o convite para presidir a mesa e declaro encerrados os trabalhos da mesa. Muito obrigado e até a próxima.